Passamos a palavra para Dom Leonardo Ucht Steiner, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, senador Paim. Saudando o senhor, saúdo a todos os membros da mesa. Mas não posso lembrar, doutor Júlio, da sua pessoa, uma vez que nós, junto com a OAB, emitimos uma nota sobre a questão da Previdência. A CNBB, ao emitir uma nota sobre a Previdência, foi acusada de não conhecer números. É claro, quem conhece números e que conhece também não tinha conhecimento da área jurídica. As pessoas se esquecem de que nós, ao emitirmos uma nota, nós debatemos internamente muito, e não somente entre os bispos. Nós buscamos ajuda. E quando... Permitir, inclusive, eu estive numa audiência pública promovida pela CNBB para debater esse tema, a convite da CNBB. Mas registro a presença conosco também do senador Lazier Martins. A palavra volta para a excelência. E então nós emitimos uma nota conjunta e creio que assim conseguimos também dar maior peso às nossas preocupações. A minha fala será curtíssima, não vou entrar aqui em detalhes econômicos, jurídicos, vou apenas retomar algumas questões que têm nos preocupado. Nós procuramos o governo, a presidência da CNBB esteve com o seu presidente, esteve também com o presidente da Câmara, onde nós expusemos as nossas preocupações, naturalmente não apenas com a questão da Previdência, também quanto à questão trabalhista, a questão do aborto, outros temas. Sempre temas que não têm a ver, às vezes, diretamente com a CNBB, mas tem a ver com o povo brasileiro e tem a ver com a questão da democracia. E a Previdência, por excelência, tem a ver com a democracia brasileira. Tem a ver com a democracia brasileira porque o Estado tem uma obrigação de proteger os seus cidadãos. E quando a CNBB se manifestou quanto à questão da Previdência, estava pensando em quem? Estava pensando nos indígenas. Nós conhecemos, nós sabemos, nós convivemos com os povos indígenas. Uma CPI que aconteceu na Câmara, estes homens não conhecem o que é ser índio, a CNBB conhece. Estávamos preocupados com os nossos irmãos e irmãs quilombolas, nós estávamos preocupados com os nossos irmãos e irmãs da agricultura familiar, inclusive essas questões nós já havíamos discutido no governo anterior, com o ministro da Previdência. E ele havia mostrado várias dificuldades e necessidades. Quer dizer, o tema não era novo para a CNBB, mas a preocupação da CNBB era com a questão da democracia, isto é, a responsabilidade que o Estado tem em relação às pessoas que necessitam da proteção do Estado. Foi nesse sentido que nós falamos de integração social, Previdência como integração social. Previdência como responsabilidade social. É por isso que nós criticamos a questão de a Previdência subsistir apenas a partir da contribuição dos trabalhadores e das trabalhadoras e dos empregadores. A nossa Constituição prevê uma espécie de subsidiariedade à Previdência que não pode ser só em relação a isso. E nós, na nossa nota, nós insistimos num ponto, e eu espero que, nesse sentido, a CPI possa dar uma grande contribuição. Ainda estive com o Dom Sérgio ontem, quando conversamos, eu disse que viria aqui, e ele disse, lembre um ponto importante, a CPI pode nos ajudar muito a ajudar o Brasil. Qual é? Esclarecer ao povo do Brasil como funciona a Previdência. Como funciona a Previdência significa a Previdência ela está na mão de quem, ajuda quem, é financiado como.
O povo brasileiro não sabe. Nós sempre dizemos e ouvimos dizer do déficit, mas nós não sabemos como a Previdência funciona. Se alguém dos senhores puder nos ajudar nisso, seria um grande favor. Eu acho que a CPI pode nos ajudar muito nesse sentido, mostrar como funciona, mostrar o desvio do dinheiro que acontece, por exemplo, com a DRU, mostrar como as empresas não estão pagando a Previdência. Como o próprio governo não tem, através das suas empresas, ou as estatais, não tem contribuído com a Previdência. E nós, na nota que nós abordamos a questão da PEC, nós também lembramos da necessidade de auditar a dívida pública, de taxar rendimentos de instituições financeiras, rever a desoneração da exportação de commodities, identificar e cobrar os devedores da Previdência. Quer dizer, são elementos que fazem pensar, e creio que, nesse sentido, a CPI poderá nos ajudar muito. A presença aqui da CNBB é mais para ajudar a reforçar a CPI, a questão dos números. Já que eles acham que nós não conhecemos números, tem pessoas que entendem muito mais de números. E certamente também a senhora Mariana vai poder nos indicar a questão da importância do serviço social que é prestado. Então, a minha fala é essa, no sentido de que se esclareça qual está sendo a função da Previdência Social. Quem está sendo atendido pela Previdência Social? Os altos salários que paga a Previdência Social. Se os números que nós recebemos são corretos, seriam de 60% a 70% recebem um salário mínimo. E não podemos esquecer que, com a Constituição, acabaram sendo inseridos na Previdência, pela exigência da Constituição, se não me engano, cerca de 13 milhões de pessoas. É claro que isso onera a Previdência, mas é preciso que o Estado também busque, o governo busque outras maneiras de subsidiar. Nós não podemos onerar os pobres. A questão da CNBB, ao colocar a questão da Previdência, está colocando como uma questão ética, não está colocando uma questão de mercado. Vejam que é quase espantoso nós lermos nos jornais e ouvirmos nos meios de comunicação de que é necessário fazer a reforma da Previdência para sinalizar o mercado. Ora, isso não tem ética. O Papa tem insistido conosco e dito, olha, não é o mercado que pode mandar. Não é o mercado que pode dizer o que pode e o que não pode ser feito. Mas o que se faz em relação à pessoa humana, o que se faz, no nosso caso, em relação aos brasileiros e brasileiras. Se a CPI puder nos ajudar a esclarecer e mostrar a necessidade de maior ética na Previdência, terá dado uma grandíssima ajuda na construção de uma sociedade, inclusive, mais justa e mais fraterna. Muito obrigado. Muito bem, os cumprimento Dom Leonardo, da secretário-geral da CNBB, que deixou aqui interessantes contribuições, no sentido que a gente também, a partir da CPI, passe informações devidas daqueles que deviam estar pagando e não pagam a Previdência. Lembrou bem as estatais, que ninguém tinha lembrado até o momento. Como é que fazem as estatais? Isso é algo que não podemos pensar no requerimento de informação sobre essa questão também. E lembrou também essa questão que nós já estamos convocando, Dom Leonardo, dos grandes devedores. Todos estão sendo convocados, já lemos aqui na abertura, aqueles que deverão vir. Mas me permitam, Dom Leonardo, é na sua fala que eu gostaria de fazer esse alerta, que infelizmente a manchete dos jornais não é essa. 10 pessoas são assassinadas em fazenda no sudeste do Pará. Chacina aconteceu no município de Pau do Arco, familiares e vítimas ainda desaparecidos. E aqui já estão algumas fotos que nos chegaram agora aqui, mostrando a situação, inclusive as casinhas deles incendiadas, a pau a pique.
foto mais terrível não está, os mortos na Os caminhonete. mortos na caminhonete, exatamente. Não está aqui, mas eu recebi lá ontem também. Então, uma pilha de mortos jogada em cima da caminhonete, como se fosse saco de batata, sei lá o quê, ou de pimenta, lembrando o que aconteceu. Tinha aqui 10. Essa é a terceira, se eu não me engano, chacina. Houve em Colniza, Em Colniza, depois no Maranhão. Maranhão. E os índios não são mais notícia hoje. Os índios não são mais notícia. São notícia quando nós enviamos a notícia para o exterior. Veja só. Essa é a situação que o país está atravessando. Que 10 pessoas são assassinadas, jogadas em cima do caminhão e é como se fosse normal. E como tudo aquilo aconteceu aqui ontem. Mas isso é mais grave ainda. Aqui tivemos pessoas lá que eu vi com a barriga aberta no chão de bala. O cara deu um tiro, abriu aqui. Vimos, no meio daquela confusão, pedaços de mão voando no ar, no chão. Mão toda, só sobrou um dedo e dedo no chão estourado. Mas aqui é pior ainda. São 10 cadáveres. E é como se tudo tivesse normal. Eu não vi uma posição do governo em relação a isso. Não vi, nem no da Justiça não vi nada. Mas vamos continuar com o nosso debate, que cada momento aqui a notícia é pior que a outra.